E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre as métricas do Garmin. Vamos tentar destrinchar aí um pouquinho para o pessoal entender, depois do treino, aquilo que eles veem, né? A gente está falando métricas do Garmin, mas muito provavelmente o Polar, o Suunto devem dar coisas parecidas, se não iguais. Tá, então, mas o Garmin acho que é o mais popular de todos. Vamos nos basear aí pelo Garmin. Ah, sim, com certeza. Todos eles acabam dando diversas métricas. E tem uma métrica nova também que esses relógios mais modernos da Garmin tá dando também e pode gerar uma polêmica, hein? O pessoal gosta de polêmica, né? Então, vocês vão ter que escutar aí para entender o que que é. Fiquei curioso também. Boa. Então, beleza, Brunão. Aqui, eu tô com um treino aberto aqui. Boa. A gente realizou o treino bonitinho e, e aí quando chega, né, esses dados da Garmin, que ele mostra lá na primeira parte do treino, Brunão, ele já mostra a distância que a pessoa percorreu, ok, o tempo que foi realizado, o ritmo médio, que aí o que que é o ritmo médio? Acho que já era uma coisa até legal de falar, até tem pessoas Sim, que não claro. têm O óbvio precisa ser dito, né, o Diego? óbvio, exatamente, o óbvio precisa ser dito, cara. Eu acho legal. O que que é o ritmo médio, então, Brunão, que você, como que é feito esse cálculo? O que que seria o ritmo médio da corrida? Tá, primeira coisa, o ritmo, quando a gente fala ritmo, a gente está falando do pace. Então, quem começou a correr, fala, nossa, não fala velocidade, né? Porque as pessoas estão acostumadas a falar velocidade, mas Exato, para quem boa. já está na corrida aí sabe que a gente fala do pace. O pace é o que é o ritmo. Ou seja, a cada quilômetro eu preciso de quanto tempo? Então, um pace de 5 quer dizer que a cada 5 minutos eu cumpro 1 quilômetro. A sua média é, se você completou 10 quilômetros em 1 hora, você fez um pace médio de 6. Algumas vezes você começou 5h45 e terminou às 6h15, mas a Isso. sua média é 6. Então, por exemplo, é legal você tocar nisso, que a gente pode falar, um treino de tiro, meu amigo, nem olha a média. Boa, isso é legal, porque às vezes você vai olhar o ritmo médio do treino, sei lá, deu 8, mas, pô, você fez uns tiros para 4 minutos por quilômetro, depois você andou, entendeu? E é isso, boa, legal você levantar isso aí. Muito bom. Mas é isso mesmo. Então, às vezes o ritmo médio do treino, né? Então, você pega lá a distância Isso. do treino com o tempo, né? Sai aquele ritmo médio. Não necessariamente você precisa fazer exatamente aquele tempo, que é difícil, hein? De fazer exatamente aquele tempo que está ali E, prescrito, né? Ritmo médio. Isso também é uma coisa legal que acontece quando a gente monta pelo Training Peaks. Os nossos treinos lá da Best Run, a gente monta todos eles pelo Training Peaks. E às vezes vem aquele. Dentro do range, a gente coloca um range lá de 5,30 e ritmo de 5,30, ritmo de 6. Aí para 5,45 a pessoa, nossa, mas é 5,45 tá difícil de manter, não sei o quê, meu treino ficou em 5,50. Mas tá dentro do range, entendeu? isso. Justamente porque você não consegue correr a 5,45 o tempo inteiro. Por isso que a gente tem essa. Só se for na esteira. Então, legal também que você levantou esse ponto, Brunão, que aí você tinha falado de velocidade, na esteira a gente acaba utilizando mais a velocidade, e aí precisa É. também fazer se você está usando, você recebe um treino que você tem que ficar num pace de 6, a média do treino. Como que eu transfiro isso para a esteira, Brunão? Aí, qual que é a conta aí? Eu sei que é o cara das contas, eu gosto de jogar conta. Em vez de fazer conta, vai lá no Instagram do Best Run Oficial e você vai ver a tabelinha lá. Simples e fácil, Diegão. Boa, Nem ter que exatamente. fazer contas. Aí você transfere, né? 6 minutos por quilômetro dá 10 quilômetros por hora. Olha que beleza, né? Já fica mais Fácil. fácil, entendeu? E aí você tem que colocar essa. Tem algumas esteiras mais modernas aqui, até quando você mexe na velocidade, ela vai mostrando Já o mostra. A pace. Isso grande é maioria, legal. eu acho. Nem Então, precisa ser tão moderna assim. Aí só. Aí tem até TV com Netflix, né, Brunão? No clube aí, né? Eu imagino que Não, deve não. ser. Não, não é tão assim? Jura? Eu achei que era mais topzera o negócio. Aí beleza, passamos o ritmo médio lá na
Primeiro vem subida total e depois calorias. O que seria esse subida total também, hein, Bruno? Que isso aí também é uma coisa que pega um pouco as pessoas, os relógios às vezes não calculam com tanta precisão, também isso tem que tomar um certo Sim. cuidado, né? Que às vezes, deu subida de 100, tipo, e o cara não fez nada de subir, correu no Parque do Ibirapuera. Às vezes pode dar alguns bugs, mas o que seria essa subida total? Subida total é o tanto que você subiu. Então, existem duas métricas, né, de elevação, né, de subida, que é Que é o ganho, né, de elevação e o subida total, não é isso? Agora me isso. pegou, é isso. Que o subida total é, por exemplo, você subiu 10 vezes, mas você subiu 10 metros, 10 vezes, mas depois você desceu também 10 metros, né, porque você está fazendo uma volta. Então, você subia 10, Isso. descia 10, dava a volta, subia 10, descia 10, 10 vezes, vão ser 100 metros. Mas o seu ganho de elevação são 10 metros. Boa. Você subiu 100 metros, mas o seu ganho de elevação são 10 metros. Porque, para quem corre na rua, tanto faz, mas quem vai para a montanha, então, sabe que o treino começou aqui numa altitude de 500 e terminou numa altitude de 1.200. Então, são 700 metros de ganho de elevação. Mas não significa que você só subiu 700 metros, subiu muito mais, né? Porque você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas do mais baixo para o mais alto é um ganho de 700 metros de elevação. Certo, perfeito. E aí tem o que você fez isso 10 vezes, são 7.000 de ganho. Seria essa a ideia. Perfeito. De ganho não, desculpa, de subida total. Só não te confunde. E aí as calorias, É, que é medida através da sua frequência cardíaca. Então, esse também é outro dado que eles pode dar uma bagunçada, né? Que calcula ali peso, altura do atleta e mais a frequência cardíaca. Então, tem que também às vezes, ficar um pouco. estimado, né? Só estimado, né, É Diego? isso, é uma estimativa, né? Porque às vezes a pessoa, eu fiz aqui um treino de gastei 500 calorias, então eu posso comer uma pizza inteira hoje. Não, não pode. É, Não não cai pode. nessa, não, não cai nessa, não. Aí, beleza, a gente desce o gráfico, Brunão, que tem elevação. Aí mostra exatamente o que a gente falou lá, né? O que você falou sobre o percurso, né? Que você vai passando aqui o mouse na Sim. elevação, você tem aqui, começou aqui em 760, aí cai 759, 760, 58, 57, aí sobe um pouquinho. Então, esse gráfico ele vai mostrando tudo que você fez ao longo da sua corrida. É, que é bem ok, né? Mas acho que quando a gente está pensando no trail, que vai ter bastante subida, descida, e às vezes até é importante você treinar, sei lá, você vai fazer uma prova que tem uma prova que vai ter ganho sei lá, 800 metros. Pô, é interessante você treinar pensando na elevação, não é, Bruno? Você que fazia os treinos de trail, você fazia treino por elevação? Uma... Não, Dirão, porque é difícil, né, cara? É difícil porque às vezes a prova, você não sabe também exatamente como é a prova, eles demoram para te dar o mapa, você fica sabendo só mais para frente. Então, é difícil fazer um. Ah, vou treinar ali porque eu tenho tanto de elevação, porque é complicado. Não só pelo ganho, né? Eu não Mas me baseava assim. não se baseava assim, mas eu já vi um pessoal com treinos, um exemplo, né, sabe, de 800 metros de ganho na prova X. E o cara fazer os treinos e tentando fazer as elevações chegarem até pega um ganho de 80 e fica lá 10 vezes naquele para bater os 800, né? Um exemplo. Você acha que isso. Sim. Bom, eu acho interessante, que é um treino de subida bacana, assim, o cara vai ter o trabalho, lógico que não vai ser igual ao que vai ser na prova, mas já é uma forma dele conseguir ter o trabalho de subida, né? O que não é a mesma coisa, né? Ah, Porque talvez sim, a você vai treinar na especificidade. rua, Ah, boa. mas sim, eu acho que pode ser válido. Mas eu nunca, Você nunca nunca fiz. parou para fazer esse tipo de coisa. Você ia pro meio do mato e o Porque que você tiver precisa lá eu vou, saber, vou você enfrentar e precisa pronto. saber o quanto tem cada subida que você passa aqui. Como é que você vai saber? É difícil, né, cara? Quanto tem um matão? Talvez o pessoal saiba quando tem um matão na USP porque é famoso, né? Então, mas assim, eu não tenho isso de cabeça. Onde eu vou anotar isso? Onde eu vou buscar isso? Entende? Não É, sei. Então, só a menos que você vá sempre no mesmo lugar que você sabe, né? já Aí sabe também, direitinho. E aí fica mais fácil você aí encaixar o treinamento.
É, Você deu um exemplo da USP ali, porque é um lugar de asfalto, né? Mas você pode ir para um lugar fechado, de mato, né? E de trilha, aí seria uma outra experiência, né? Que ainda pode também mudar tudo, se um dia que chove, já fica completamente diferente a condição de você subir aquilo, né? É sim, com certeza. muito bom. E O aí, mais importante é fazer o treino de subida. isso, né? Acho que no fim das contas é o mais importante você treinar a subida, independente de ter uma distância certa ou não. Sim, A gente vem para a parte de ritmo, e aí a gente vai conseguir ver nesse ritmo realmente o que o nosso colega fez, né? Se ele correu o tempo inteiro de forma contínua, com poucas variações, se ele fez um treino intervalado, se ele correu e ficou parando ali para tomar um cafezinho, para ir no banheiro, que aí isso aqui uhum, entrega tudo aqui, né, Bruno? Nessa parte de ritmo aqui, entrega geral o nosso colega, né? Daí você vê lá a tabelinha fazendo uma risca retinha, daqui a pouco ela cai. Às vezes pode ser uma curva. Sabe que isso aí já aconteceu, Brunão? De eu ver o cara, eu olhava todo o treino do cara lá de terça e quinta, lá ele tinha essas paradinhas assim, e várias. Você falava, um dia eu perguntei o que acontece. Ele saía correndo de casa e entrava no Bruno Covas, ali no Parque Bruno Covas. E ele entrava por uma parte que tinha que ficar no sobe e desce, que é como se fosse um elevado, ele ficava subindo e descendo não era escada, né? tem Uma a rampinha, né? rampa. E aí o Hum, GPS sumia, ele é como se ele não estivesse fazendo nada. Eu falava, olha só, então entendi. O cara tava em é, movimento, tava fazendo a corrida, mas por isso também que daí tem o feedback, tem o bate-papo para você alinhar isso entender, tudo, né? alinhar e entender o que está acontecendo ali, né? Que aí o cara vem 1 quilômetro certinho, daqui a pouco dá um quebra no treino de, sei lá, de 2, 3 minutos. O que que aconteceu? E aí ele continua correndo contínuo mais 8 quilômetros. Aí a volta a mesma coisa, tem um quebra de novo de. Mas o que está acontecendo aí, né? Isso é legal, é interessante de se conversar. Aí, passando o ritmo, Bruno, vem a frequência cardíaca. Sim, para quem tem, né? Algumas pessoas não usam, mas E aí, Brunão, esses relógios novos eu vejo que eles têm uma boa precisão, os mais modernos, uma boa precisão no punho, mas o que você acha, hein, cara? Porque ainda essa também é uma discussão, né, cara, no meio. é uma discussão, porque assim, primeiro que ninguém corre com o relógio tão apertado porque incomoda. Então você sempre deixa ele um pouquinho mais larguinho, aí você transpira. Ele mexe, né? Diferente da cinta, né? Na cinta, quando você põe ela aqui, ela fica No, bem fixa, né? Ela não fica balançando nem no nada. Então, peitoral. e o suor até ajuda a grudar, né? Então, ela é muito mais fidedigna, assim, até onde eu sei, Diegão, até onde eu sei, no braço, ele pode ter um erro de Ah, até, tem a do acho que braço também. 11. Não, do braço no punho, quero dizer, né? Ah, do punho, punho. Ah, tá, tá. É, ela pode ter uma margem de erro aí, acho que de 11 ou 12 batimentos, para mais ou para menos, e é uma margem grande, né? Enquanto Oh, aqui a do peitoral, ela tem uma margem de 7. Então, que já é consideravelmente menor, né? sim. Quase Mas, metade, né? cara, eu acho que serve. Eu acho que serve muito, muito. Porque eu acho que pode ter essa margem aí de 11, 12, mas será que, É, será é que um eu, pa- eu eu gosto de tanto, usar né? como um parâmetro, sempre usando a percepção subjetiva de É, esforço. Nunca usar um sim, só, né, Brunão? Sempre ter. Porque às vezes o cara sai para fazer um treino leve, beleza, aí uma segunda-feira, aí deu lá 130 batimentos durante 40 minutos, beleza. Na outra segunda-feira, ele faz o mesmo treino, deu 160. Mas aí você vai questionar a pessoa, na minha percepção foi a mesma. E eu dormi bem, tipo, não mudou nada. Só que deu erro do relógio. Tá, beleza, perfeito. Você consegue entender mais ou menos que a pessoa ela vem treinando certinho e pela percepção você já fala, não, tranquilo, então acho que deu tudo certo no treino. É, mas aí que entra um fator, né? Porque vai subir esse 160 para o relógio vai te dar um feedback falando assim: você está destreinando, sei lá, e isso aí pega a cabeça das pessoas, né, cara, psicológico. sim.
Eu já peguei alguns alunos, eu não tô bem, não tô treinando, e às vezes é só uma falha de leitura do teu relógio É, mas você não tá sentindo, tá? A gente tá falando tudo isso aqui de métrica, não sei o quê, é importante, é legal pra gente fazer análise, mas nunca vai substituir o que você sente, né? isso com certeza, Diegão. Métricas e métricas, né? Tem algumas que, cara, estão ali só porque estão ali. A gente vai falar ainda mais para frente, porque a gente está falando aqui das principais, das mais úteis, na minha opinião, né? E aí depois a gente vai passar por outras que, assim, estão lá, mas não servem de muita coisa. Mas a frequência cardíaca, ela é muito importante, né, para o treino, para quem Sim. puder seguir. Mas é uma tecnologia, né? Ela pode ter ali algum problema, algum erro, e é normal. É, obviamente que você tem que ter um pouco de atenção, mas não é levar o negócio, né, ali a ferro e fogo. Eu acho que você tem que ter. Você deu esse exemplo, né, do cara fez 2 treinos parecidos com a frequência cardíaca mais alta. Pode ser o erro do relógio? Pode ser. Ele fez o treino, sentiu, porque ele fez o mesmo, sei lá, na mesma velocidade, Tudo mesma igual. distância, ele se sentiu igual, mas podia ter Mas mais calor, é isso que eu né? ia Então, às falar. vezes, o calor faz com que a frequência cardíaca aumente, mas a percepção de esforço dele não aumentou. Mas às vezes a frequência cardíaca, sim. Então, existem, assim, N fatores. É legal você analisar as métricas, mas você tem que ter atenção aí quando você for também ver aí sobre todas elas. Com certeza, é legal. Mas acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam muito apegadas, tipo, eu não dormi bem porque o relógio falou que eu não dormi bem. É... Já ouvi isso também, cara. Como assim, Não, o relógio cara? está falando que as pessoas precisam de 72 horas de descanso, já vi, já. 72 horas depois de um treino? Depois de um treino super vigoroso, um longo 30 km. Então, meu, é que tá. Às vezes dá um erro de leitura, alguma coisa, a pessoa, não, eu tenho que ficar aqui 72 horas, né? Agora você posso treinar, né? Não dá, né, cara? É, Aí, beleza, vamos lá. Agora, a condição de desempenho, isso também é outra coisa que pega. Não sei se vocês já perceberam, pessoal, quem usa o Garmin, logo lá quando vira o primeiro quilômetro, entre o primeiro e o segundo, aparece lá pelo menos no meu, né? Parece um negócio falar da condição de desempenho, que ele pega ali o teu ritmo ali inicial e a frequência cardíaca e ele te dá uma nota com uma linha base, né? Do que você vem treinando ao longo do tempo, ele vai lá e te dá uma nota. Às vezes pode estar uma condição de desempenho excelente, como pode estar fraca. Mas muitas vezes me pega no aquecimento. Eu estou no aquecimento, estou rodando leve, às vezes a frequência ainda não deu aquela ajustada, ainda está meio que a gente tem um pico de frequência e depois ela estabiliza, né? E aí ele fala que minha condição de desempenho tá ruim. Eu olho para aquilo e falo, né? Vai catar coquinho, né, cara? Tipo, porra, né, meu? Saca, tô começando agora, você já tá, né? Então tem que ficar de olho nisso também, que às vezes pode já afetar o teu inicial ali, né? A gente nem tá falando de análise pós o treino, mas já na hora ali na parte inicial do treino, os primeiros 10 minutos você já escuta uma dessa do relógio, você fala, meu Deus. Hoje não é meu dia, calma, né? Respira. é, é Respira, verdade. respira. E aí também, agora passando, Bruno, a gente tem comprimento da passada no Garmin. Isso também. O que você acha disso, hein? Eu acho, Digão, que assim é quase. Tudo bem que eles criam algoritmos aí, mais ou menos confiáveis, mas eu acho que é quase impossível um dispositivo no seu braço saber o comprimento da sua passada nos seus pés, né? Entre os seus pés. Não sei, assim, para mim é algo. É que ele vai calcular o GPS, o salto, a batida do pé no chão, daí vai vibrar o braço. Porra, é coisa pra caramba, né? É muito louco, é muito louco. É o que eu falei, eles criam um algoritmo ali, né? Assim, através do movimento, da oscilação do seu braço, eles têm uma ideia do comprimento da sua passada. É, primeiro, é, é interessante saber do comprimento da passada? É. Mas, É, precisa- cara, é, é aquela é. métrica que tá ali no Garmin que a gente falou que é só perfumaria, entendeu? É só pro Perfumaria. relógio.
eles estão vendendo relógio aí, sei lá quanto tá um hoje, depende do modelo, 3, 5, 7, ou tem 10 mil, galinha de cara. 10 mil. 10 mil. Então é só para eles venderem mais caro, né? É, porque você já chegou para. Aí é que tá, agora a pergunta de ouro, né? Mas antes de fazer essa pergunta de ouro, Brunão, se inscrever aqui no nosso podcast, né? Por favor. Boa, Eu boa. agradeço muito. Pergunta de ouro, Brunão. Você já pediu para algum aluno, através de uma análise do Garmin dele, falar assim: ó, dá uma encurtada na sua passada? É, não Não. é? Tipo, você tá dando uma passada aqui. Deixa eu ver uma coisa que ele mostra, que é só a média de passada aqui. De como é de 0,97 foi a média desse treino aqui. Ô, começa a dar um 0,90 aí, pra gente ir melhorando esse. Cara, é um negócio que é. Isso é muito da pessoa, né? É que assim, conforme você vai É, dando um passo também muito amplo, é aqueles que começam, você vai acabar entrando mais com o calcanhar, vai começar a frear movimento, não sei, mas chegar e falar isso, não sei, é uma coisa muito complicada, né, cara? Muito eu complicado. acho, Que enfim. não seria tão É, necessário a falar sobre isso, né? Mas, como você disse, perfumaria. sim. Cadência de corrida, Brunão, é o próximo item aqui. A cadência de passar 180. Vamos ver se fez 180 aqui. Deixa Qual eu ver foi que a você fez média? A 108. média 157. Ih, você tá devagar, hein? Então, Hum. a cadência eu já acho que ele pega direitinho, né? Claro, porque, enfim, Assim, uma vez que você coordena seus braços, movendo de braço com perna, então ele sabe quantas passadas você deu, né? que você não precisa contar É, o passo, você conta o movimento do braço, né? Mas é, você não vai se você movimentar o braço mais rápido que a sua perna, né? corre com o braço assim, ó, na cabeça, você vai ver, ó. Exatamente. É. Mas também, assim, a outra métrica, perfumaria. É, o que, o que eu tenho falado pro pessoal é você tentar, você dar mais passos na corrida, eu acho interessante, mas sem ficar contando. Tipo, você tentar trabalhar um pouco mais de passo, que conforme você dá, bom, essa é a minha visão, né, Bruno? Se dar mais passos, você fica menos tempo em contato com o solo, né? Aquilo de pisar como se você estivesse pisando numa plataforma quente, né? Tipo, dando toques rápidos no solo. Mas você ficar contando, não tem por que contar passo. Não sei qual que é a sua opinião com relação a gente já vai falar também, que é o tempo de contato com o solo aqui, mas o que você O acha tempo do disso? consolo, o tempo de contato com o solo é uma métrica importante, mas eu não sei se o relógio vai te dar isso bem também, tá? Mas é uma métrica interessante. No exemplo que você deu, digamos, Agora na cadência, né? ele dar mais passadas, né, significa que ele vai reduzir o tempo de contato com o solo? Sim, é verdade, mas também depende do comprimento da passada, né? Senão ele ficar naquele É, passinho curtinho, tac, 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 sabe? Também tem que ver ali como é que ele tá fazendo, assim. Ver os números no relógio não diz muito, né? não, não, aí não. Aí tem que ser o visual e não tem jeito. É, Muito bem. Então, antes da gente falar desse aí do, da proporção vertical e do tempo de contato com o solo, entrou uma nova métrica e essa na corrida, cara, foi uma coisa que a gente ficou falando, pô, mas como que o cara vai conseguir ter esse cálculo que seria a potência, né? Isso é muito usado na bicicleta, a potência. Ou você coloca lá o pé de hum, vela da bicicleta ou no pedal. E o que que é o cálculo da potência? Um exemplo aqui muito bom é se você está pedalando numa subida, numa velocidade, sua velocidade vai reduzir, mas a sua potência sobe, você está fazendo mais força. E às vezes sua potência está baixinha porque você está numa descida e você está numa velocidade alta. Então você tira aquele elemento de velocidade e aí você começa a ver o tanto de força que o atleta está fazendo. Como calcular isso no relógio, Brunão? É, pensa porque o relógio está aqui, está no punho. Beleza. Esses relógios estão dando esses cálculos de potência. O que ele consegue? O que eu tinha visto aqui até pelo site, que os tutoriais, ele pega a potência cinética, né, que é a velocidade determinada pelo sim. relógio. Legal. Aí pega dados de elevação, que é pelo barômetro do relógio. Então, se o cara está subindo, provavelmente diminuiu a velocidade.
começa a subir a potência, beleza. A dinâmica de corrida, só que aí você precisa da cinta. Tem assim, tem um outro negócio, já ouviu falar de Running Dynamics Pod? É um negócio que você coloca na. É tipo Não. para fazer também, para mostrar a oscilação, é tipo um sensor que você coloca também na bermuda. Aí tem condições do vento, cara. Olha isso. Condições do vento também é determinado pela meteorologia, pelo serviço de meteorologia. Então tem muita coisa aí que eles colocam, que eles estão querendo entregar, só que eu não sei de que jeito de ter essa precisão tão boa assim. Seria animal. Eu acho que se trabalhar com potência também na corrida seria maravilhoso, cara. Porque aqui ele É, dá, na potência ele fala até de um relógio mais moderno ainda, de um aluno que falava tanto de tempo que ele estava pisando com o pé direito, tanto de tempo que ele estava pisando com o pé esquerdo, né? Tipo, 55% do pé direito, 45% do pé esquerdo. Até isso o relógio marcava. Mas será que é preciso, que é certinho? é difícil, né, cara? Se fosse numa esteira ainda, tudo bem, né? Mas no relógio. E aí, primeiro, te acho que ele não vai marcar exatamente, né, certinho ali o que seria o número. E segundo, para quê, né? Se a gente for falar de potência, ok, mas assim, tá precisando mais. Um lado tá 0,2 milésimos de segundo mais lento que o outro. Nossa, mas será que isso é um problema de verdade? Ou a gente que também. Tá colocando E, minhoca ali, né? é, você acha que corredores de elite, você acha que eles são iguaizinhos assim, dos dois lados? Como se. Eu não sei, eu sinceramente, eu acho que todas as pessoas são. Tem algum desequilíbrio, alguma coisa, eu acho que dificilmente alguém vai estar ali certinho, né? Então, é o que a gente disse, né? Algumas métricas que são meio que perfumarias, assim, que a gente Porque tem ali, é legal ver e tudo, mas Porque a gente tem dois pontos aí, né? Quando fala essa diferença de uma perna para outra, você fala, beleza, é um indício para você passar mais exercícios unilaterais, tá? É a mesma coisa da natação. O cara tem uma dificuldade na água, eu levo ele para a sala de musculação, pego o elastiquinho e fico fazendo ele fazer a abraçada do crawl com o elástico. Na hora o cara vai correr, como que ele vai mudar a técnica? Porque ele vai mudar muito a técnica dele, vai começar a pisar mais de um lado do que do outro, porque eu fiz exercício unilateral na academia? é, Não sei. não, e também você tem que ver, você deu esse exemplo, né? Por exemplo, o cara, ele é mais, enfim, a batida dele é mais rápida de um lado do que do outro. Aí você fala, então calma aí, então quer dizer que, por exemplo, o lado direito é mais forte, beleza. Aí você vai lá, faz um teste, então, né? Aí você vai lá, qualquer que seja o exercício, você vê que a esquerda é mais forte, não a direita. Aí você fala, pô, mas e aí, o que você faz? Puta, você Porque cola, pode ser um lágrima problema de. escorre aqui, né? Pode ser um problema de força, de potência, de pliometria, de coordenação. Então, É, onde trabalhar, capacidade né? elástica do músculo, tudo isso, cara, a gente não sabe. Então, é aquela perfumaria, a coisa que a gente já falou sobre a variação da biomecânica da corrida, que as pessoas gostam de criar ali um problema para te vender a solução. E, É, e, pô, sinceramente, se a pessoa quase nunca se machucou, todo mundo já teve uma dorzinha ou outra, né? Mas nunca teve uma lesão de verdade, porque você nem vai ficar olha para esse mudando, mundo, ficar nem pensando, né? olha. Vai correr, faz força e tá tudo certo. Exatamente. Aí, beleza, passou. Então, esse aí foi bom, hein? Foi bom. Passou a potência, a gente tem a proporção vertical, aí o tempo de contato com o solo. Proporção vertical, pessoal, é o tanto que você fica literalmente pulando durante o treino, né? Você corre lá dentro do túnel, lá, se ficar pulando muito, vai ficar batendo a cabeça no túnel. Então, essa é a proporção vertical. Bem, é legal de ver isso aqui, que ela vem mais alta, pelo menos aqui nessa análise, né? Num período de aquecimento, que a pessoa está correndo um pouco mais devagar, e quando ela começa a acelerar, a proporção vertical já diminui. É, Se você olhar um atleta de elite correndo, tipo, o cara parece que nem mexe, né? a Tá oscilação vertical dele é bem bem baixa. Isso aqui, essa aqui é uma métrica, acho que até ok também para
para falar para tentar, mas é aquela coisa, né? Não falar em números, né? Falar assim, ó, parar de pular tanto, manter mais É. linear. Eu acho ficar olhando lá o horizonte e balançando que vai dar enjoo. Não sei se você. Esse tipo de coisa eu já falei para aluno, não analisando métrica, mas né, no visual, falando. E eu acho mais importante ainda no visual do que ali na métrica, porque a métrica, qual que é o número ideal? Não sei, né? A gente não sabe. Então, por mais que você fale assim, ah, beleza, ele tá ali, ele tá bem, ele tá azul ali no gráfico, né? Que significa que a oscilação tá baixa, tá menor, né? Então, mas o que é bom, o que é ruim, né? Porque eu acho que depende. Tem gente que às vezes o normal dele vai ser. Aqui tá em porcentagem, né? Então, sei lá, vamos pôr aí. Nesse exemplo aqui tá 8%, exemplo desse treino que você mandou. Sim. 8%. Então, Oito por mas, cento, oito por enfim, cento é é média. um treino intervalado. Então, a gente pode considerar aí que, Por porque quando 9, foi por na parte 7. mais forte, estava abaixo, estava ali a 7, isso. Então, o que é ideal? Às vezes, para esse atleta, o normal dele é 7, às vezes, para o outro, o normal é 8, às vezes, para o outro, o normal é 6. Então, é difícil, né, de também. Não, é dar Eu acho números, que vai né? mais no Cravar olhômetro número. mesmo. Cravar número é complicado. Acho que é mais no visual mesmo, Bruno. É, Aí aqui o tempo de contato com o solo, ele dá aqui até um número aqui, 241 milissegundos de média, né, do treino. Mas você vê também a sim. mesma coisa, vem no aquecimento um pouco mais alto, e quando começa a acelerar, diminui o tempo de contato com o solo. Vai ali para quase 200 milissegundos. Então, isso aqui é um negócio legal de até falar, né? Para você. É muito difícil você falar que da mecânica, você citou agora a mecânica de corrida, de criar o problema, né? Para vender a solução. Ver como não tem uma mecânica que é 100% o tempo inteiro. Se o cara está um pouco mais devagar no aquecimento, ele está produzindo uma mecânica, um tempo de contato com o solo, uma oscilação vertical diferente. Ele acelerou, ó como mudou tudo. É, Não ficou a mesma coisa, né? Acho que é importante a gente trabalhar diferentes estímulos também com os nossos alunos, né? sim, com certeza. E é por isso que é difícil, acho, colocar um número, né, Diegão? Porque depende da velocidade que ele vai correr. Ah, então o número ideal é 200 milissegundos aqui, ou na oscilação vertical é 7%, mas a gente já viu aqui, se você estiver mais rápido, os números são diferentes do que quando você está mais lento. Então, é difícil a gente colocar um número. É legal observar isso, sem dúvida, ainda mais essa parte aqui do contato com o pé, você pode. Mas aí você tem que analisar ele de uma maneira longitudinal, o mesmo atleta, né? Então, ele. Como é que tá? Isso. Como que Nos estava treinos. há 6 meses atrás, né? E considerar treinos parecidos. Então, sei lá, vou olhar sempre os treinos longos dele. Mas um treino longo de 12 é diferente de um treino longo de 25 também. Isso a gente tem que ter em mente. Tem que ser algo ali parecido para a gente falar assim, ó, você está conseguindo fazer ali o tempo de contato com o solo menor. Mas é difícil, né? É difícil. Legal. Não, cara, tem muita coisa pra gente conversar aqui, é bem legal, cara. E aí, beleza, aqui depois do tempo de contato com o solo também, que a gente já tá partindo pros finalmente. Aqui a temperatura, que o relógio também É, traz a temperatura, que foi aquele negócio dos dados meteorológicos. Mas isso aqui às vezes também, já olhei algumas vezes, não tá muito, bate muito não, né? eu também. Às vezes tá Várias vezes trinta no e banco. cinco graus lá, eu tô me lascando na coisa, tá 26. Eu falei, você tirou da onde esse 26 aí? Onde você tava aqui, que eu não sei. Porra, meu, tá de sacanagem, né, cara? Igual a temperatura da Noruega, pô. Então não é aqui, não é aqui, com certeza. E aí tem mais um aqui ainda de corrida e caminhada, que é uma proporção, né? Usa a cadência em passos por minuto, o seu ritmo durante uma atividade determinar quanto você está correndo, andando ou parado. Isso aqui, beleza, né? Se for um treino intervalado, então teve os dois, né? Quando não é intervalado, vai ter só corrida, né? E agora falando aqui da nutrição e hidratação, Brunão, que é aquela das calorias que a gente já tinha comentado. Mas aí tem, Sim. um, tem uma nova função aqui que fala sobre a perda do suor. Ele estima a perda do suor. Essa aí, essa é complicada, hein, cara? Porque eu fui dar uma olhada aqui, né? Deixa eu dar uma Tá olhada, fazendo né? mágica. Então, cara, porque eu peguei aqui, ó,
Cadê aqui que ele fala como que funciona? Usando as informações, você pode em gestão de líquidos, fazer no futuro. Por exemplo, se você sente calor ou sede, cadê? Não, peraí, aqui. O recurso de monitoramento de líquidos do dispositivo registra os líquidos consumidos durante uma atividade. Beleza, você pode falar lá e colocar o tanto de água que você toma. Mas então, o suor perdido calculado, né, usando uma fórmula que leva a vários fatores. O esforço durante a atividade, informações disponíveis no seu dispositivo, que inclui lá o teu FTP, né, que seria da potência, peso, distância percorrida, velocidade, ganho de elevação, temperatura, frequência cardíaca e outras variáveis. Ele usa tudo isso para estimar mais ou menos quanto você perde de suor durante a atividade. Estimativa, né? Mas assim, Estimativa porca. cara, isso aí, porra, é difícil, Eu hein, tenho cara? amigo que corria comigo, Diegão, e o cara terminava o treino, ele torcia a camiseta assim, a camiseta pingava, e eu só com as costas suadas, porque. E tava difícil para os dois, mas é porque é individual. Então, cara, como que ele vai conseguir fazer esse cálculo da perda hídrica durante o. Ah, bom, beleza. A verdade é que, meu, você tem que ingerir água. E dependendo do tempo de Isso é importante. atividade, ingerir os eletrólitos. Fique com isso na cabeça. Não fica muito. Nossa, porque eu perdi 1 litro de água durante o meu treino de 1h20. Meu, aí vai ser muito difícil, né? Desencana. Mas É pessoal, eu acho difícil. que tá bem falado sobre as métricas, né? Tem muita coisa, que aí depois você tem as estatísticas gerais, aí eu ia falar também aqui sobre os intervalos, você pode clicar na tela do lado, ver os intervalos aqui, que aqui foi um treino intervalo de aquecimento, lá ele vai calculando aqui, por exemplo, aqui que os intervalos é de 800 metros, tá? Ele mostra tudo que aconteceu, isso é legal, ele mostra tudo que aconteceu nos 800 metros. Aí ele vai falar do ritmo Hum. médio, vai falar da frequência cardíaca média, máxima, se teve subida, a cadência de corrida. Então, todas aquelas métricas que aparecem lá em cima no gráfico, elas aparecem aqui quando você vai olhar intervalo a intervalo. Então, tem essas questões. Os tempos também na zona de frequência cardíaca, zona de potência lá que a gente tinha falado. É, então, tem muita coisa que eles oferecem, muita coisa que é perfumaria para poder vender relógio mais caro, mas tem coisas que ajudam e é interessante você ficar de olho. Você concorda, Brunão? Concordo, Diegão, plenamente. Tem muitos dados, alguns muito úteis, outros são perfumarias, outros nem são perfumarias, mas assim, Ainda precisa ser eu não mais. confio, eu Isso. não confio na precisão do relógio. E no fim das contas, o que você precisa é correr, treinar força e ser feliz. E se conhecer, né? Se autoconhecer, né, cara? É isso É aí. isso aí. Muito bem. Então tá bem falado, Brunão. Deixa nossas redes aí, cara. Boa, lá no Instagram, Spotify, YouTube, Corrida Consciência, lá no Instagram também, Best Run Oficial. Vai É. lá, dá uma conferida aí, fala com esses profissionais maravilhosos aqui. E @Bruno Bruzin. E @treinador Diego Fernandes. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha. Valeu, Diegão. Um beijo, tchau. Falou!